Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23. Hebreus 11, de 23 a 29. Vamos estar falando aqui sobre Moisés. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, que a sua fé seja realmente canal da sua grande bênção, que o Senhor esteja falando sobre você, através da sua vida, Amém. Em nome de Jesus, e que você realmente se identifique, que você descubra quem você é no Senhor, quem você é, por que você está aqui. Que o Senhor Deus te abençoe e abra o seu entendimento. Pastor Guerra, vamos falar de um assunto maravilhoso, né? Sim, com certeza. Hoje nós vamos... Ô, Silvana, tem uma pergunta, muitas vezes eu sei que na área de cura, assim, você pergunta a pessoa e muitas vezes a pessoa fica em dúvida, ou uns entram até em choque porque é uma questão de identidade. Então, quando a gente trata-se de identidade, é uma coisa muito forte na vida da pessoa, Silvana, quando nós mexemos com o interior e com o ego da pessoa. Então, a questão da identidade, eu pergunto, né, para você hoje, quem é você? Não é? Quem é você? E o que nós vamos falar aqui, quem sou eu? É difícil de autodefinir, pensa bem, normalmente respondemos o que somos, profissionalmente. Sou professor, médico, advogado, estudante. A nossa identidade está além daquilo que fazemos. Ela é quem determina aquilo que somos. E não o contrário, o temperamento é importante na personalidade, mas não diz quem somos. Não é isso? O temperamento é importante na nossa personalidade, mas não diz quem somos. A maneira de sabermos quem verdadeiramente somos é por meio da palavra daquele que nos criou. Saber quem somos traz aceitação de si mesmo e compreensão de que Deus nos fez com características específicas para a realização de seu propósito para nossas vidas. Consideremos o exemplo de Moisés. Então nós vamos falar sobre Moisés aqui, sobre a caminhada dele, não é? E quando ele descobriu a sua identidade, né? Silvana, você já descobriu a sua identidade ou está... Na caminhada, né? A nossa identidade em Cristo, né? Quem Exatamente. Que é a Silvana, quem né? Sou eu em tem Cristo, ver, eu né? Já sei. Já existe a identidade. A gente tem que localizar isso, né? É e verdade. Moisés, ele teve um impacto muito grande, Silvana, quando ele descobriu quem era ele. E é isso que nós vamos falar aqui. Esse impacto que as pessoas têm quando você chega perto e fala assim, quem é você? E aí a pessoa descobre que tudo aquilo que ele viveu foi um personagem. E ele mesmo não sabia quem era ele. E nós temos aqui Moisés, né? Primeiro o povo, eles levantaram um clamor para Deus intervir. Né? O povo do Egito levantou um clamor para quê? Para Deus intervir e levantar um libertador. Então, em primeira coisa é Deus levantar um libertador. E realmente Deus levantou esse libertador, né, Silvana? E é interessante que assim que Moisés descobriu a sua identidade, ele tomou uma posição, né? E ele ali largou de lado aquela vida aparentemente muito boa, uma vida ali com os egípcios, né? Sendo um filho da filha do faraó, para realmente se posicionar com a descoberta de quem ele era. E ele ali era uma pessoa que estaria sendo usada para a libertação do seu povo.
E quando ele entendeu, eu não faço parte dessa nação, desse grupo de pessoas, eu sou de outro grupo de pessoas, ele tomou uma posição e começou a agir, não é, pastor? Com certeza. Então nós temos aí o quê? A questão de consciência. E muitas vezes a gente pega a pessoa lá da infância e vai vendo o que construíram para você. Porque Moisés foi colocado lá para ser criado com a filha de Faraó. Agora, construíram um mundo para ele que não era o mundo que Deus tinha colocado para ele. E ele foi criado 40 anos, olha bem, 40 anos dentro de um sistema de riqueza e um sistema faraônico. Quer dizer, ele foi treinado para ser faraó. Não é? E durante esses 40 anos ele estudou, ele criou, né? Ele virou arquiteto. Então, muitas vezes assim, qual que era a identidade de Moisés? A identidade dele era o quê? O personagem dele era o quê? Era ser um faraó e ele foi criado como um arquiteto. Então, ele criou entre iguarias, riquezas, coisas lindas, né? Respeitado pelo povo como um homem para ser um faraó. Então, isso aí levantou muito o quê? O ego, levantou, né, muita moral dele e muitas vezes isso aí dificulta para as pessoas encontrarem a sua própria identidade. Silvana, tem alguma coisa para nós aí? Já entrou. Já? Então vamos lá, vamos ver. Nós temos um recado de o Everton. Ele disse aqui, se Deus está contigo, não tem muralha que permaneça em pé. Bom Amém. dia. Ele não disse de onde é, mas bom dia, o Everton. E é verdade. Se Deus está conosco, as muralhas têm que cair por terra. Mas temos que acreditar nisso, né? É, com certeza, tem né? Tem que ter fé, né? Pela que a fé. muralha vai Até cair, o próprio né? texto que nós falamos aqui, vimos que Moisés fez determinadas coisas pela fé. O próprio texto o tempo todo fala pela fé. Até mesmo ali a questão da Páscoa foi pela fé. É interessante que se nós não tivermos a fé para manter uma posição, né, a posição de que eu creio mesmo que eu não estou vendo. Eu creio, certeza. Eu não estou vendo, mas eu creio, porque é uma promessa de Deus. Ou seja, nós confiamos literalmente na promessa de Deus. Porque isso gera muito no personagem da pessoa, Silvana, que ela vem e fala assim, não que eu consigo isso, que eu sou isso, que eu vou fazer isso, mas na hora mesmo de fazer, ele rói as cordas, ele recua, né? Recua, entendeu? E aí ele não aciona a fé que tem para ser acionada. Ele muitas vezes acontece isso com a gente. Eu sei que você está nos assistindo aí e muitas vezes as coisas acontecem com você. Quando você recebe um impacto na sua personalidade, no seu eu, e que você descobre que você não é nada daquilo que foi colocado para você até hoje. Então nós vamos colocar aqui... Silvana, eu queria que a gente colocasse aqui a questão de Moisés crescer no meio das riquezas. O que você acha que isso entrou ali para o ego dele? O que amaciou o ego dele para dificultar dele tomar as posições depois quando ele deparou com a sua própria identidade? O que você acha que isso pode crescer no homem e criar uma personalidade no homem no sentido de criar uma barreira para ele chegar lá na frente? Olha, existe a zona de conforto, né, pastor? É uma das coisas que forte, né? É a zona de conforto, ou seja, ali ele era um homem que estava sendo zelado, cuidado, ele tinha pessoas para satisfazer os seus desejos mediante a posição que ele ocupava, né? Ele não era ali um homem comum, um egípcio comum até então, mas sim alguém que fazia parte da realeza. Então ele poderia permitir que tudo aquilo entrasse todos os dias como uma vaidade e usar a sua posição, o seu status, né, para poder ver aquele povo que estava ali como escravos como menores, ou seja, ser indiferente a uma pessoa, a um ser humano, mas sim ele não permitiu essa entrada de forma tão evasiva na vida dele para roubar aquilo que já havia sido plantado pelo Senhor. Então, quando ele viu aquele povo sofrendo, sendo sacrificado de várias formas,
doeu no coração. Ali já começou a fazer a diferença entre aquele homem que tinha pessoas para cuidar dele, para obedecer suas ordens, e um homem com o coração aquebrantado a ponto de ver que aqueles escravos eram pessoas como ele. Mas ele ainda não tinha a identidade confirmada de quem ele era. Porque né? há uma diferença em quem eu sou, ou então a pessoa fala assim, eu sou isso, né? Porque aí ela está expondo uma coisa, né? E quer, ou né, uma palavra assim, muitas vezes a pessoa quer se destacar e ele coloca, eu sou isso, sou aquilo, sou tal. Isso na questão de Moisés, não. Houve uma diferença aí nisso e muitas vezes a gente quer ver quem eu sou e não destacando as coisas que eu sou. Muitas vezes as pessoas usam as coisas que é para menosprezar os outros e se colocar acima daquilo que a pessoa é. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz e que a gente pensa. Né? Eu lembro da história de um homem que subiu no auditório e ele declarou o Salmo 23. Ele era um homem que tinha uma retórica muito boa. E quando ele começou a declarar esse Salmo 23, o povo simplesmente ficou calado. Ninguém falou nada, não se manifestou e ele desceu ali tranquilo, apenas bateram palma porque ele chegou e colocou aquilo e teve uma salva de palmas e desceu. Aí subiu um senhor e esse senhor começou a falar sobre o Salmo 23 e o povo começou a chorar. E todos choraram. Aí aquele homem chegou perto dele e falou, como é que você conseguiu fazer o povo chorar e eu, que tenho uma retórica dessa, não consegui? Ele falou, porque você não conhece o dono do Salmo e eu conheço. Então há uma diferença nisso aí. Muitas vezes o ego, a pessoa mostra o que ela é, mas muitas vezes não é quem eu sou. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.